de explicar aos irmãos o motivo de nossa demora, né? Nós tivemos alguns irmãos estão vendo os transtornos que tivemos por conta da chuva. Aqui em Olinda, em especial, foi alagado de forma aos dois lados da pista, ficou bem alagado. Então, tanto eu mesmo passei por essa dificuldade para chegar, mas como eu saí com bem antecedência, acabei chegando, mas ainda assim, por misericórdia mesmo, misericórdia quero e não sacrifício. Nós estendemos um pouco mais o início do culto, a fim de que os irmãos pudessem chegar em paz. E alguns até retornaram para casa, porque viram que era inseguro. Graças a Deus o Senhor nos permite estar aqui. Vamos iniciar, irmãos, abrindo nossas Bíblias. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 44, nós vamos fazer essa leitura. Nós ainda estamos, mesmo hoje à noite, celebrando a Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou de manhã, segundo o relato da Palavra de Deus, mas nós continuamos anunciando a ressurreição e o ministério de Jesus. Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 44. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Todos juntos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ainda de pé, vamos louvar a Deus, o hino de número 120, Dependência. Careço de Jesus.
gostaria de pedir à irmã Ana Patrícia para fazer uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em João, no capítulo 19. Nós vamos ler alternadamente, novamente, do versículo 17 ao 37, se referindo à crucificação e morte do Senhor Jesus. João 19, do versículo 17 ao 37. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem com os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com eles tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus,
Como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Todos. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 274. Podemos sentar, irmãos. Esse Jesus vencedor, venceu a morte, foi morto, sepultado, como nós lemos, ele venceu. E ele concede vida a todos aqueles que se prostram diante de sua majestade. Nesse momento você tem essa oportunidade de falar com o Senhor, individualmente, silenciosamente, abaixe sua fronte, fale com Deus. Reconheça suas falhas, suas fraquezas, sua necessidade do Senhor, de seu sacrifício. Converse com seu Deus e peça perdão pelos seus pecados. O Senhor nos garante perdão dos pecados a todos aqueles que se chegam e buscam por misericórdia. Falemos com o nosso Senhor por alguns instantes.
Poderoso e majestoso Senhor, nós temos tanto, Senhor, do que falar contigo e de reconhecer as nossas faltas. Há tanto, Senhor, em nosso coração que nem conseguimos perceber totalmente, mas nos rendemos, Senhor, a Ti como médico dos médicos, para tratar as nossas feridas interiores, para que aquilo, Senhor, que nós não conseguimos expurgar, aquilo que odiamos em nossa carne, os desejos que conscientemente sabemos que não Te agradam e que tantas vezes nós caímos, mesmo sem querer, porque somos levados e inclinados a esse momento. E aquilo que também nós não nos apercebemos, nós desejamos, Senhor, Te conhecer mais. E Te pedimos, Senhor, que Tu nos trate com misericórdia, com graça, com amor, com a Tua bondade, Senhor, com a Tua paciência, com a Tua longanimidade. Que Tu, Senhor, nos trate como filhos Teus, e mesmo nesses momentos, Senhor, de queda nossa, que possamos sim experimentar da Tua mão, da Tua disciplina, sabendo que com isso nós somos edificados em Ti, nós somos transformados, nós aprendemos a caminhar contigo no Teu lidar. É a Tua vara e o Teu cajado que nos consola. Mas ainda assim, Senhor, não nos rejeita, nos ensina e nos faz andar a passos firmes e aprumados no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalece, Senhor, o nosso ser, a nossa fé. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Fortalece-nos, Senhor, fortalece o Teu Santo Espírito em nós, para que dia a dia vença a carne que tenazmente nos assedia e que conflita, Senhor, com aquilo que é Teu. Abençoa Teu povo, Senhor, livra-nos do mal, dá-nos sempre a consciência de que precisamos estar aos Teus pés, para que nós sejamos tratados e transformados à Tua maneira e o Teu querer. Fala aos nossos corações, Senhor, no continuar desse culto, continua a nos transformar, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e abrir nossas Bíblias em Isaías 52, a partir do versículo 13, aí a gente vai seguir todo o capítulo 53, tá? A partir de 52, versículo 13, então nós seguimos o capítulo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo como mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas
Por juízo o opressor foi arrebatado, e pela sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todos. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Contar daquilo que nós não vivemos, nós não sabemos, é muito difícil. Contar do que a gente não presencia, daquilo que nós não conhecemos ou conhecemos apenas de ouvir falar. Mas quando a gente conhece por viver, é diferente. Vamos cantar essa canção que fala sobre viver com o Senhor. Mas o que senti com o amor e café, e até com os olhos
Digno és de tomar o livro. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e por teu sangue compraste pra Deus. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e por teu sangue compraste pra Deus. Todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Sim, reinarão sobre toda a terra. Digno Cordeiro de receber sabedoria, riqueza, força e poder. Todo poder. A Ele toda honra, glória e louvor. Damos louvor. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e por teu sangue compraste pra Deus. Todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Se reinarão sobre toda a terra. Digno Cordeiro de receber sabedoria, riqueza, força e poder. Todo poder. A Ele toda honra, glória e louvor. Damos louvor. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Digno Cordeiro de receber sabedoria, riqueza, força e poder. Todo poder. A Ele toda honra, glória e louvor. Damos louvor. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Tu és Senhor. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Amém. Esse Senhor virá, Ele ressuscitou, Ele virá nos buscar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A terra vai um dia contemplar aquele que
Senhor. Todos os moradores da terra, serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com todos os juntos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com todos juntos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém, irmãos, podemos sentar. Agora nós teremos a mensagem do Senhor vinda através do coral da igreja. Atentem, irmãos, não só para as vozes e a belíssima execução dos irmãos, mas sim, de fato, na mensagem que será trazida através dos cânticos e do coral da igreja. Que o Senhor os abençoe.
A história que celebramos hoje não começa no Calvário, mas na eternidade. Antes que houvesse tempo, o Deus que chama cada estrela pelo nome já exercia a sua soberania sobre o nada. Muitas vezes, olhamos para as nossas vidas e nos sentimos pequenos, esquecendo que o Deus que põe limite às águas é o mesmo que nos formou à sua imagem e semelhança. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Diante de tamanha grandeza, como ele não poderia importar-se conosco? Iniciamos reconhecendo que o nosso Deus não somente é grande demais para ser contido, mas pessoal o suficiente para nos alcançar.
promessa de redenção atravessou os séculos de silêncio e expectativa. Jerusalém vibrou ao ver o tão esperado Senhor entrando em suas portas. Eles, no entanto, buscavam um libertador político, mas Deus enviou um libertador do pecado. Não veio com exércitos humanos, mas com um poder incomparável e graça sem igual. Hoje, essa mesma saudação deve ecoar em nossos corações. Reconhecemos que o seu reino não é deste mundo, mas ele reina soberano sobre nós. Bendito é o nome daquele que veio, não para ser servido, mas para servir. Naquela noite, no cenáculo, o Cristo que sustenta o universo com suas mãos, segurou o pão e o vinho. Com amor e ternura, ele olhou para os homens falhos e prometeu uma aliança eterna. O pão repartido e o sangue vertido são os sinais visíveis de uma graça invisível. Ele nos convidou à mesa onde a graça e o perdão são servidos gratuitamente por um rei que sabia que morreria por nós. Quando participamos dessa memória, não apenas relembramos um fato, mas reafirmamos que ele está conosco sempre.
vos digo, amados meus, quando cearem, lembrai de mim. E eis que convosco sempre eu hei de estar. Vejam o cenário do Calvário, o Filho de Deus vivo, pendurado em uma cruz de dor. Até o sol se escondeu diante da morte de seu Criador. Ele poderia ter ordenado legiões de anjos para os livrar, bastaria uma palavra, mas ele escolheu os cravos, ele escolheu o escárnio, ele levou sobre os ombros os nossos pecados e suportou tudo por nós. Diante dessa entrega voluntária e substitutiva, começa a pergunta que ecoa em cada alma: existirá um sacrifício igual? Haverá amor maior?
O caminho para a nossa salvação passou pelo furor e pelo ódio. Contemplamos com pesar a dor daquele que é puro e teve suas mãos e pés feridos por nossa causa. Os espinhos que coroaram sua fronte eram símbolos da nossa própria rebeldia. Há uma verdade profunda e pessoal aqui. Aquele lugar de condenação era meu, era seu. O precioso Deus trocou sua glória por nosso sofrimento, para que, através de sua agonia, tivéssemos vida eterna. Precioso Deus, eu vejo com pesar tua dor, as mãos, os pés feridos com espinhos que com ódio a fronte a coroa. Teu sofrer, vida dá, e com meu ser irei pra sempre te adorar, com minha voz louvar e proclamar, pois eu bem sei que era meu o teu lugar, mas salvação vieste ao homem. A morte pensou ter vencido, mas numa bela manhã, quando o sol nascia em Jerusalém, um sepulcro vazio revelou a maior notícia da história. O anjo anunciou que o mundo ainda custa a crer. O Rei dos Reis já ressuscitou. A terra agora se cala mais de pavor, mas canta de alegria. Cristo vive. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito e de que a morte foi tragada pela vitória. Ele ressurgiu e porque ele vive, nós também viveremos.
A jornada que começou na eternidade e passou pela cruz não termina no sepulcro vazio, mas já aponta para o trono onde o Cordeiro agora intercede por nós. O nome de Jesus é digno de todo louvor, porque ele já triunfou sobre o mal, manifestou o seu poder incomparável e nos estendeu uma graça sem igual. No entanto, nossa esperança aguarda o dia em que o tão esperado Senhor retornará visivelmente para estabelecer o seu reino definitivo. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e virá buscar aqueles que foram selados pela nova aliança. Enquanto aguardamos esses dias, nossas vozes se unem em um ensaio para a eternidade, declarando que não existe outro Deus tão grande assim. Aquele que verteu o seu sangue e ressuscitou em glória, voltará como leão de Judá, pois o amor que suportou a cruz é o mesmo poder que regerá o universo por toda a eternidade. Se os irmãos entenderam a cantata, há pouco a ser dito, mas ainda assim nós vamos refletir um pouco sobre das partes da história da Páscoa. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28. Só para nós contextualizarmos, nós vamos ler dos versículos 1 a 10, mas de fato a atenção estará unicamente no versículo 6. Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 10, que diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia
recomeçar. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Como dito mais cedo, o resumo da Páscoa no dia do domingo, no dia da ressurreição, está aqui também relatado, quando as mulheres vão cedinho para embalsamar o corpo do Senhor. Elas queriam encontrá-lo. Eram elas Maria Madalena, Maria, Salomé, que é a mãe de Tiago e de João, Joana, e elas vêm discutindo entre si quem removeria a pedra. Então acontece, como diz o texto, um terremoto, e elas veem um anjo. Alguns evangelistas vão dizer que são dois, de aspecto jovem, reluzente, com vestes brancas, com a aparência de um relâmpago, eram esses anjos. E elas abaixam a vista e veem dentro do sepulcro, e veem que não há ninguém lá dentro. Elas perguntam. Ele, então, o anjo, pergunta, como nós temos aqui no versículo 6. Versículo 5. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vinde ver onde ele jazia. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Olhando para isso, do que está sendo colocado, é curioso que o anjo faça um convite como esse de venha ver onde ele estava. Ora, elas estavam buscando o corpo do mestre. O corpo do mestre não está mais lá. Ele lhe convida, entrem no sepulcro, mas elas não vão encontrar o que elas queriam. E a mensagem dele já era dizendo que ele não estava ali. Ele não está aqui, ele diz. Ele ressuscitou como disse. Vinde ver onde ele jazia, vinde ver onde ele foi colocado. Por que esse convite inesperado diante do que não se pode ver, do que o anjo queria tratar? Veja, irmãos, tudo isso daqui é para falar ainda mais em outros aspectos e até reforçar os aspectos que a gente já sabe sobre a Páscoa e a ressurreição do Senhor Jesus. A primeira coisa que o anjo diz, ele coloca que Jesus, ele foi crucificado e ele ressurgiu como ele tinha dito. Como Jesus tinha dito, aconteceu. Essa mensagem de que o que o Senhor fala acontece, o que o Senhor fala precisa ser esperado, e o que o Senhor fala precisa ser crido, não pode ser esquecido jamais. De tantas formas o Senhor Jesus preparou os seus discípulos, de tantas maneiras, com parábolas, com figuras, e explicitamente dizendo que teria que morrer, que estava indo ao Pai, que estaria morto, ressurgiria ao terceiro dia, além de todos os profetas que já anunciavam a esse respeito. Não obstante, quando acontece, as pessoas se perdem naquilo que Jesus já havia previsto. E o anjo está dizendo, ele disse que ia acontecer.
Por que vocês estão surpresas? Por que vocês continuam aqui? Porque vocês vêm para preparar e embalsamar um corpo como se ele estivesse morto. Se vocês creem que ele era Deus, que ele é imutável, ele é poderoso, então ele não está aqui. Ele ressurgiu, como ele tinha dito. E se isso não é o suficiente, então vem o convite. Vejam aí dentro, vocês vão ver que ele não está lá. Vocês vão ver que o Senhor Jesus não está morto e o seu corpo não foi tirado meramente. Mais cedo nós falamos um pouco sobre isso, como Pedro e João percebem onde os panos que cobriam o corpo de Cristo estavam e como isso comunicava a ressurreição. Se alguém houvesse removido o mestre, ou levaria o corpo todo junto com os tecidos, ou tirando os tecidos, juntaria todos os tecidos numa única trouxinha. Mas se o pano da cabeça está em outro lugar, isso demonstra que ele despertou como quem desperta de um sono, mas não é de um sono, é da morte. Jesus ressurgiu, então ele tira primeiro o pano da cabeça, está em um lugar, e o pano que cobre o seu corpo está em outro lugar. João e Pedro, ao verem onde essa separação dos tecidos que cobrem o mestre, eles percebem, ele ressurgiu. Não foi roubado o seu corpo, não foi tirado, não foi outra pessoa que teve esse poder. Ele mesmo voltou à vida. Só ele tem esse poder, como ele mesmo havia dito. Eu tenho o poder de tirar a minha vida e de reavê-la. Só o Senhor tem poder sobre a vida, porque ele é o autor da vida. O que o anjo faz com esse convite? Veja o sepulcro, ele está vazio. É como que você dando o direito para aquelas mulheres de que, mesmo tendo ouvido, e mesmo diante de tudo o que aconteceu, e elas presenciaram o que aconteceu, não é fácil, diante das circunstâncias, nós nos atentarmos às promessas. Elas estavam dessa mesma maneira, tinham as promessas do Senhor, mas diante de tudo o que aconteceu, do que seus olhos viram, a morte, a dor, a crucificação, elas acham que Jesus está morto, embora ele havia dito. O anjo convida, constate que ele não está aqui. Verifique por si só, esse é o lugar onde ele foi colocado, e ele não está aqui. Isso nos habilita a falar com Deus de maneira íntima e sobre diversos aspectos buscar dele autenticidade ainda maior do que a que ele mesmo nos deu sobre as suas promessas. Esse é o nível de intimidade que nós temos com o Senhor. Não é uma fé cega e que é livre e isenta de questionamentos. É uma fé que, na verdade, convida para a averiguação e para se perceber, é verdade ou não é verdade. Veja as inúmeras coisas que são colocadas a respeito da morte e ressurreição de Cristo, mesmo tantos anos se passaram, de todas as histórias bíblicas, e ainda assim a ciência continua a entender que, de fato, tudo o que está relatado aqui na Palavra de Deus aconteceu. Ainda que sejam coisas estranhas aos nossos olhos e que nós não possamos compreender como pode o mar abrir, ou como pode tudo isso acontecer, como está relatado nos livros, no livro sagrado. Mas ao se estudar a história, ao ver relatos dos povos daquela época, se percebe que exatamente o texto bíblico, como ele está escrito, de fato aconteceu. E não é diferente com o nosso Senhor. Diversas testemunhas. Jesus, depois de ressurreto, como nós vimos hoje de manhã, passou 40 dias, comeu com os discípulos, ensinou aos discípulos, foi visto por muitas pessoas. Seu testemunho, o testemunho daquele povo, e um testemunho que os levou à morte, e isso por si só já mostra que o testemunho é verdadeiro. Afinal, quem morreria por uma mentira? Mas tantas pessoas morreram e creram e viram. Mulheres também viram e elas atestaram. Alguém que quisesse ser crido pelo seu testemunho não colocaria mulheres para participar, porque naquele tempo as mulheres não tinham, seu depoimento não era assegurado nos tribunais. Ainda assim,
Jesus aparece primeiro às mulheres, e tantas outras evidências, porque nós podemos ter certeza do que tudo que foi colocado pelas palavras de Deus, porque Ele prometeu, e também porque Ele mesmo nos permite nos achegar nos momentos de dificuldade e perguntar: Senhor, por que está estranho? Diante de tudo que está acontecendo e confiando nas Tuas promessas, por que isso parece tão distante? Esse convite do anjo para que elas vejam o sepulcro, também nos mostra algo impressionante, porque a sepultura, o sepulcro, é o lugar de morte, é onde você olha e vê, aqui não sobra mais nada. Mas ainda assim, esse lugar final, que pode trazer tristeza, ou deveria trazer tristeza, ele não traz mais tristeza, porque ele está vazio. Então nós remetemos a algo, um lugar com significado terrível de morte, tristeza e dor, mas que agora é transformado em alegria, porque isso se tornou em vitória e em vida, porque desse lugar onde a morte deveria estar e ali ficar, a morte foi derrotada e o túmulo está vazio. É por isso que em nossa igreja nós temos a cruz vazia. Se você olhar para o texto da capa do seu boletim, você vai ver que é exatamente isso que está escrito em uma canção. Na quarta estrofe de um cântico que é muito conhecido dos irmãos, diz: ao ver as gravuras dos quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Alguns celebram com seus crucifixos Jesus estampado na cruz e morto, com expressão de dor, com expressão de sofrimento. E os melhores artistas colocam em suas pinturas o sangue bem vivo, para ficar bem escancarado toda a dor, todo o sangue que foi derramado, e toda a nudez e a vergonha. Veja, o nosso Cristo não foi vencido. Isso de fato aconteceu. De fato, nem aquilo que eles conseguem expressar no sentido da dor chega perto do que de fato Jesus sentiu. Mas nós não queremos nos lembrar unicamente da dor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14, Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Por isso, por que olhar para um Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor? Por que olhar para a dor quando ele não ficou retido ali? Quando a morte não teve vitória sobre ele? Quando a sepultura está vazia? Então você vê a cruz nas igrejas evangélicas, mas a cruz vazia, porque ali está o significado de fato da dor, a crucificação, mas da vitória sobre a cruz e sobre a morte, porque a cruz não tem mais ninguém lá. Exatamente nesse mesmo sentido que o anjo convida as mulheres a olharem a sepultura. Deveria ter alguém aqui, mas não tem ninguém aqui, porque foi vencida a morte, foi vencida a sepultura, foi vencido o inferno e foi vencido o pecado. Nós cremos num Cristo não derrotado, não vencido, mas vencedor, que é descrito em Apocalipse como aquele que vem vencendo para vencer e é vencedor. E aquele que concede vitória a todos que creem no seu nome. Aqueles que creem nele, ele concede a vitória. Nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele já venceu todas as coisas em nosso lugar. Então, olhando para esse convite feito pelos anjos, esse convite também é estendido a nós. Olhemos para esse momento como um momento não de vitória sobre a dor ou de memória sobre o mal, mas sobre a vitória sobre o mal. E olhe esse convite como uma forma de você mesmo ser convidado. Entre na sepultura, olhe a cruz do Calvário,
revisite a história contada por tantos anos e procure as provas incontestáveis, se você ainda não tem certeza daquilo que o Senhor prometeu. Se o Senhor falou, mas ainda assim seu coração duvida, ainda está inquieto com a certeza, Ele diz: venha ver, verifique, busque as provas. Então você será. A palavra diz que todos aqueles que buscam encontrarão. O Senhor não deixa um coração contrito sendo desprezado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor, independente do que você está passando. Busque ao Senhor e tenha certeza de que tudo o que Ele falou já se cumpriu e aquilo que falta se cumprir, se cumprirá. Se tudo até então aconteceu como Ele disse, porque o que está faltando acontecer não acontecerá. Jesus prometeu que virá e nós aguardamos ansiosos esse dia porque temos a certeza de que isso de fato acontecerá. Porque Ele já venceu todas as coisas, prometeu-nos vida eterna, vitória no reino sem fim, e assim nós estaremos com Ele para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 282, a grande comissão que nos envia, nos chama a pregar o Evangelho e anunciar a vida do nosso Senhor. Enquanto nós estivermos cantando os hinos, os diáconos farão recolhimento dos dízimos e ofertas que o povo de Deus trouxe para a consagração de seus bens. Se você está nos visitando, não fique constrangido com esse momento. É um dever dos membros da igreja, mas se quiser participar também, nós agradecemos e o Senhor tem bênçãos reservadas aos seus. Que
temos um aviso e também um pedido. A nossa irmã Débora, se vocês ainda não conhecem Débora, é porque ela ainda não chegou na igreja. É a filha de Jéssica. Jéssica estava grávida, né? Ela já deu à luz no dia 24 desse mês, mas a irmã Débora, que é a filhinha dela, que ainda nem fez o mês, está precisando de nossas orações. Ela teve febre durante esses dias e hoje ela já está na UTI, ainda está se pesquisando o que de fato ela possui. Então, você perceba como seus pais podem estar atribulados, né? Ainda é muito criancinha e carece toda a família de nossas orações, assim como Débora também. Que o Senhor cure e restaure. Damos as boas-vindas a todos os visitantes e queremos desejar que essa mensagem de Páscoa atinja o seu coração e Cristo faça morada em sua vida. Vamos orar? Senhor glorioso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua crucificação, não que nós desejemos, Senhor, ou celebremos a morte, a dor e o sofrimento, mas porque sabemos que isso fez parte de um plano perfeito e como toda a tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós nos rendemos a ti. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós fomos alvejados por esse amor que crucificou Cristo, que voluntariamente se entregou, e assim como nós lemos, viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou do que fez. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia nos trouxe vida. Cristo pagou o preço de nosso pecado. E nós hoje temos vida e vida plena nele, não unicamente por conta de sua morte, mas porque ele venceu a morte ao ressurgir. E essa vida, Senhor, que agora temos, é uma vida da qual a morte não se comunica mais conosco. A morte não nos traz mais temor, porque não é o nosso destino final. Ainda que venhamos a padecer, ressurgiremos assim como Cristo ressurgiu. E assim, Senhor, reinaremos eternamente com Ele, porque Ele pagou o preço de nosso pecado, porque Ele sofreu a dor que estava destinada a nós, e graciosamente, por seu amor infinito, nos trouxe vitórias sobre todas as coisas. Faz, Senhor, com que essa certeza seja cada vez mais vibrante em nosso coração, para não temermos as circunstâncias, não temermos o mundo, e para que sejamos fortalecidos no Teu poder, no Teu Santo Espírito, e saiamos a proclamar as boas novas, para que tantos outros, Senhor, se juntem a nós num único coro de louvor e glória ao Teu nome, porque Tu és vencedor, porque Tu és bendito, porque Tu és Rei sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E Tu tens o melhor para todos, Senhor, os Teus. Fortalece a Tua igreja nessa certeza e nos faz andar, Senhor, sem temer as más notícias e o que pode ser jogado contra nós, porque confiamos em Ti, porque nos rendemos a Ti. E assim, Senhor, nós queremos viver em plenitude de paz e alegria, porque é isso que Tu tens a oferecer. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, em especial por Jéssica e por Pedro, os pais de Débora, Senhor, que estão aflitos com a doença de sua filha. E te pedimos também por Débora, Senhor, que Tu tragas ela restaurada, sem sequelas, que Tu ajude, Senhor, todos os profissionais envolvidos para restaurar a sua saúde, e Tu, Senhor, use todos esses caminhos para que de fato ela seja curada, e que breve, Senhor, que não demore, que ela seja restaurada e breve esteja aqui conosco para ouvir a Tua palavra, ser criada na disciplina e na admoestação do Senhor, ser apresentada pelos seus pais e batizada, Senhor, é assim certamente é o desejo deles. Conduz todas essas coisas também, assim como Tu és especialista nisso, a nos comunicar vida, bênçãos e salvação. Protege a Tua filhinha, protege essa família, protege o Teu povo, Senhor, na volta para casa e nessa semana que se inicia, que estejamos prostrados aos Teus pés, confiantes e a fim de ouvir a Tua voz e nos relacionarmos intimamente contigo.
livra-nos do mal. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a consolação e o avivamento que vem do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre.